Graça e paz, meus irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais, né? Deixa eu ajeitar aqui o celular. Nós estamos mais uma vez retornando, né, as nossas atividades com o grupo Compromisso com a EBD, tá certo? Nós estamos voltando às nossas gravações no canal do YouTube, o canal Davi Pérez, referente às lições da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista, né? Eu gostaria de dar uma satisfação a todos referente a essa minha ausência, tá certo? Porque o YouTube ele tem uma política, tá certo? Uma política de que você tem de ter, no mínimo, para você permanecer com o canal, você tem de ter no mínimo 4.000 horas de visualização e tem de ter a questão também dos likes, né? Você tem de ter aproximadamente 5.000 likes. Perdão, likes não. Inscritos. Você tem de ter pelo menos 1.000 inscritos para você continuar com o seu canal ativo, tá certo? Como nós não temos nenhum nem outro, certo? Nós não temos. Temos, acredito que 1.600 horas, né, de visualizações e temos uma média entre 800 inscritos no nosso canal. Então, fui bloqueado, né, durante um ano, devido não ter essa quantidade, né, de pessoas assistindo e curtindo os vídeos, tá certo? Porém, a gente, o YouTube colocou o nosso canal ativo novamente e nós estamos aqui pedindo, né, aos nossos irmãos, aos amigos que escutam aí, que veem aí, né, as nossas transmissões, tá certo, que possam nos ajudar, tá bom? Nos ajudar assistindo os vídeos, nos ajudar compartilhando os vídeos, nos ajudar deixando o like, isso é muito importante, tá certo? Outra observação que eu gostaria de deixar: caso tenha algum empresário, alguma pessoa que curta os nossos vídeos, que goste dos nossos vídeos e queira que a sua marca apareça aqui no rodapé do vídeo, tá certo? Eu peço que você entre em contato conosco, tá bom? Para a gente fazer da melhor forma, tá bom? Tudo para a glória de Deus, tá certo? O YouTube também, ele abriu essa exceção para a gente, porque como nós não temos muitas visualizações, ele pediu que a gente conseguisse patrocinadores avulsos, tá certo? Então você, que é empresário e quer que a sua marca apareça aqui no rodapé dos nossos vídeos, tá certo? Eu peço que você entre em contato conosco, tá certo? Através do canal mesmo, através do número de telefone, tá certo? O meu WhatsApp é o 839-9924-9830, tá certo? Temos também o grupo, né, Compromisso com a EBD. Se você quiser participar do grupo Compromisso com a EBD, deixa aí o teu número que a gente vai te adicionar lá, tá certo? Com relação aos slides, os slides vão ser feitos normalmente, da mesma forma, tá certo? O grande problema é que o YouTube não permite que a gente publique esses slides, porque esses slides, na verdade, eles estão sendo tirados de uma publicação que tem regulamentação, que tem direitos autorais, enfim, tá certo? Então, os slides das lições, você que se interessar pelos slides, você vai ter de entrar no grupo Compromisso com a EBD, tá certo? Que lá a gente vai postar os slides de cada lição, tá certo? Então nós vamos dar início, tá certo? Um pouco de atraso, porém eu peço ainda desculpa aos irmãos. Nós vamos dar início à nossa lição 1 da nossa revista Compromisso, que é essa aqui, ó, tá certo? Esse trimestre de 2020, o primeiro trimestre, tá? Essa revista Compromisso, que tem por título os livros poéticos, tá certo? Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cantos. Nós vamos nesse trimestre estudar esses 4 livros, tá certo? Começando pelo livro de Jó. A lição de número 1, ela tem por título A Vida de um Homem Chamado Jó. Se nós perguntarmos a qualquer criança, a criança ela vai, mais ou menos na sua inocência, ela vai dizer, explicar quem foi Jó, tá certo? EBD 1, primeiro trimestre, eu estou usando o slide que eu vou deixar à disposição dos irmãos que precisarem, que queiram, tá certo? Primeiro trimestre de 2020, o texto áureo para essa lição está lá em Jó, capítulo 1, verso 21, que diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome
do Senhor, tá certo? Nessa situação aqui, Jó tinha perdido o bem, Jó tinha perdido os filhos. E quando ele ouviu toda essa tragédia, quando ele ouviu toda a desgraça que tinha acontecido na sua vida, tá certo? Ele pronunciou esse texto que nós muitas vezes citamos, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, tá certo? A nossa introdução, ela diz o seguinte: antes de iniciar o estudo do texto propriamente dito, é importante registrar algumas informações quanto à data, autoria e local em que o texto foi preparado, em que o livro de Jó foi escrito. No cânon das Escrituras, os livros conhecidos como livro de sabedoria e poéticos contribuem de forma muito significativa para a compreensão de toda a Sagrada Escritura. O livro de Jó está entre os livros chamados poéticos e de sabedoria, tá certo? O livro de Jó está incluso aí nesse compêndio de livros poéticos e livros de sabedoria. Esses livros denominados poéticos e de sabedoria, que serão objeto de estudo aqui, estão inseridos em todo o contexto da história do povo de Israel, desde os tempos da formação inicial com Abraão e vão até o final dos livros proféticos que formam o Antigo Testamento, período que se encontra entre os anos 2000 a 400 a.C. Então esses livros, eles estão inseridos nesse contexto, tá certo? Desde a questão inicial, a formação inicial lá de Israel com Abraão, tá certo? E vão até o final dos livros proféticos, até o final lá, no caso Malaquias, que é o último livro profético, o último dos profetas, né? Antes da iniciação aí de João Batista e da aparição de Jesus Cristo, tá certo? Então os livros poéticos, esses livros de sabedoria, que é esse que nós vamos estudar neste trimestre, estão inclusos nesse período aí de 2000 a 400 a.C., tá certo? Ao que tudo indica, de acordo com os estudos e conclusões da maioria dos eruditos em Antigo Testamento, o relato do livro acontece no período inicial da era patriarcal, mesmo antes de Israel se tornar uma nação. Assim como se vê no relato de Abraão, a riqueza de Jó consistia em rebanhos e número de servos. Tá? Se a gente ler lá no livro, no capítulo 1 de Jó, certo? Quem quiser abrir a Bíblia aí, tá certo? Jó, vamos ler lá Jó capítulo 1, só para vocês entenderem o que é que o texto está querendo dizer aqui, tá certo? Jó capítulo 1, então o que é que ele dizia? O capítulo 1, verso 1 dizia o seguinte, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Isso aqui é uma descrição do autor do livro, tá? Nasceram 7 filhos e 3 filhas. No caso, ele tinha 10 filhos. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior do que todos os homens do Oriente. Esse homem era um homem rico. Nos nossos dias atuais, ele poderia ser dito milionário, né? Possuía aí 3.000 camelos, 500 juntas de bois, era muita coisa. E para cuidar de tudo isso, de todo esse patrimônio, automaticamente tinha um grande número de servos, pessoas que trabalhavam para ele. Então, no período inicial patriarcal, tá certo? Mesmo antes de Israel se tornar uma nação, mesmo antes lá daquela conversa que Deus teve com Abraão e dizer que ele seria pai de uma grande nação, tá certo? Continuando aqui, tá certo? Tá lá, a referência tá lá em Jó, capítulo 1, né? Foi o que a gente leu, verso 3. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele praticamente dobrou o seu patrimônio. Deus, na verdade, né? Fez isso. Depois, claro, de tudo que ele passou, a gente vai ver no decorrer do livro, tá certo? Isso está registrado lá em Jó 42, o verso 12, onde diz que ele teve tudo em dobro. Vamos só ler aqui, tá? Jó 42, 12 diz assim, ó: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas.
Também teve 7 filhos e 3 filhas. Né? Ele teve, na verdade, com relação aos seus bens materiais, ele teve a sua porção dobrada. Isso não significa dizer que, eu quero deixar isso bem claro aqui nessa lição, tá certo? Não significa dizer que nós iremos ser ricos. Não significa dizer que nós iremos ter muitos bens materiais. Não significa dizer que nós vamos ter uma dificuldade financeira, nós vamos passar por tribulação, por problemas, por dificuldade, e no final de tudo Deus vai multiplicar os nossos bens. Isso foi algo que aconteceu propriamente com Jó. Tá certo? Jó, ele foi provado pelo Senhor, e a Bíblia diz que o último estado de sua vida foi melhor do que o primeiro. Mas isso não significa dizer que qualquer um de nós que passar por uma dificuldade, um problema, uma provação, a gente venha a ter tudo em dobro, tá certo? Se tem alguém dizendo isso por aí, é considerado como heresia. Isso aí as escrituras elas não apoiam esse tipo de pensamento, tá certo? Aconteceu com Jó. Foi um plano definido de Deus, tá certo? Deus assim o quis. Então, a autoridade de Deus ela é soberana. Então, a gente não tem nem o que questionar, tá certo? Continuando aqui. Não é evidência interna da autoria. Alguns dizem que foi Jó que escreveu o livro. Alguns dizem que foi Moisés. Enfim, a autoria ela não é definida. Não existe, teologicamente falando, a certeza de que uma pessoa escreveu. Determinada pessoa. Alguém escreveu, claro. Mas uma determinada pessoa tem escrito o livro de Jó. Tá certo? Mas aqui a gente vai ver algumas características, tá certo? Contudo, os estudiosos apresentam algumas possibilidades. A primeira, que foi o próprio Jó que escreveu o livro, tá certo? Outros entendem que pode ter sido Eliú, um de seus amigos, né? Um daqueles 3 amigos lá que foram visitá-lo, que nós vamos ver a partir da lição 2, tá certo? E outros dizem que foi Moisés, né, como sendo um dos mais aceitos como autor, e ainda também Salomão. Então, Eliú, o próprio Jó, Moisés e Salomão. Existem essas averiguações. Os estudiosos, eles alguns afirmam que foi um desses aqui. Porém, nós não temos a certeza de dizer foi fulano de tal que escreveu o livro de Jó. A gente não tem essa certeza, tá certo? Mas tudo indica que o mais provável tenha sido Moisés, tá certo? A data da confecção, né, da escrita desse livro, ela estaria entre 1445 e 1405 a.C., tá certo? E que ele teria tomado conhecimento dos fatos narrados quando viveu em Midian, no caso de Moisés aqui, tá certo? Moisés, pelo que os estudiosos afirmam, ele teve o conhecimento da história de Jó quando ele estava lá na região de Midian. Essa é a posição registrada no túmulo judaico, tá certo? Alguns rabinos eruditos judaicos defendem a autoria de Salomão pela semelhança da linguagem de Eclesiastes. É um livro poético, é um livro romanceado, vamos assim dizer, tá certo? Então, alguns eruditos, eles fazem um comparativo entre a linguagem do livro, entre a escrita do livro, e comparam com a questão de Eclesiastes. Então, eles deduzem que tenha sido Salomão que escreveu. Para os que entendem ser Salomão, esta data, então, estaria entre 970 e 931 a.C. Então, aí é o pensamento dos estudiosos, tá certo? Com relação à data e com relação a quem escreveu o livro de Jó, tá certo? Mais uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para os irmãos, tá certo? O importante não é quem escreveu. O importante é o conteúdo que está no livro, tá certo? É um livro abençoador, é um livro que nos mostra a vida de um homem que não é fictício. Na lição 2 nós vamos entender isso. Existem pessoas que dizem que Jó foi um homem, foi uma figura fictícia, algo abstrato, não existiu, tá certo? É um conto, é uma lenda, e não foi. Jó foi real, tá certo? Jó passou por tudo aquilo, tá certo? Jó passou por tudo aquilo ali. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: um homem íntegro e correto que temia ao Senhor. Esse é o primeiro ponto da lição, tá certo? O livro de Jó encanta a todos que o leem, buscando conhecer mais sobre a misericórdia de Deus
E como nós devemos sempre depender dele, de Deus, o livro principia com a expressão: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Está lá em Jó, capítulo 1, o verso 1. Na verdade, aqui existe um erro aqui no slide, eu vou corrigir, mas está 11:1, mas não é 11:1 não, tá certo? É capítulo 1, o verso 1. Creio que todo cristão deveria ter vontade de ser retratado como Jó. Os irmãos podem analisar o seguinte: o autor do livro, ele descreve Jó dessa forma. Por isso que dá a entender que o livro de Jó não foi escrito por ele. Porque Jó, na verdade, o livro de Jó já começa informando assim: havia um homem na terra de Uz e o seu nome era Jó. Esse era íntegro, reto e temente a Deus. Jamais quando você vai falar de você mesmo, a não ser que seja em tom de brincadeira, você vai fazer uma característica dessa forma: eu sou o cara, eu sou reto, eu sou justo. Não, você não vai fazer isso. As pessoas que estão ao nosso lado, né, elas que têm a capacidade e até a autoridade de fazer isso. Mas nós, muitas vezes, nós não fazemos. Então dá a entender, por esse primeiro capítulo, por esse primeiro versículo do livro de Jó, dá a entender que não foi Jó que escreveu o livro. Porém, isso é só especulação, tá certo? Mas como todo cristão, acho que gostaria de ser citado dessa forma. E mais à frente, nós vamos ver que nesse caso aqui, um homem deu as características dele: íntegro, reto e temente a Deus. Mas lá na frente um pouquinho, a gente vai ver que o próprio Deus, ele vai qualificar, ele vai elogiar Jó, tá certo? A gente vai ver mais à frente. O livro de Jó pode ser dividido em 3 grandes partes. A primeira parte é o prólogo do livro e provação de Jó, o que ele passou, o início do livro, né? Capítulo 1 e 2. A segunda parte pode ser denominada diálogos acerca do sofrimento, Jó 3 a 37. E a terceira parte, que denominamos os desafios do Senhor ao servo Jó e sua bênção. Está lá entre o capítulo 38 e o capítulo 42, tá certo? Então o livro é dividido nessas 3 partes. Ao longo da história, vários estudiosos têm se debruçado sobre este livro e, ao final, quase sempre a conclusão é a mesma, tá? Um livro encantador. Martinho Lutero escreveu dizendo ser este livro o maior dos livros da Bíblia Sagrada. Meus prezados irmãos e amigos, o que eu gostaria de deixar registrado nesse vídeo é o seguinte: o que encanta no livro de Jó é a forma como Jó tratava Deus. E o que eu estou falando aqui, nós vamos ver no decorrer do estudo do livro de Jó, que lá na frente, Jó ele vai dizer o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar. Mas mesmo conhecendo Deus de ouvir falar, a Bíblia diz que ele era um homem reto. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele era um homem que se desviava do mal. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha uma vida com Deus mesmo estando distante. Porque ele não conhecia Deus de verdade. Eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Isso foi uma afirmação do próprio Jó. Tá certo? Martinho Lutero chegou ao ponto de dizer que era um dos maiores livros da Bíblia. Desculpe, irmãos, eu estou com um pouco rouco, mas vamos continuar, tá certo? Um livro encantador. Martinho Lutero chegou a dizer isso, né? Que eu seria um dos maiores livros da Bíblia. Toda a narrativa do livro conduz na direção de um homem temente ao Senhor que se preocupava em obedecer a Deus com muita dedicação e cuidado, para que seus filhos não desagradassem ao Senhor, como pode ser visto no capítulo 1. Essa menção que o autor da lição faz é a seguinte: a Bíblia diz que os seus filhos, os primeiros filhos de Jó, eles iam na casa do filho mais velho e faziam banquetes, né? Bebiam, comiam, dançavam, enfim. E quando eles chegavam na presença de Jó, quando eles retornavam para casa, a Bíblia diz que Jó chamava de um a um. E fazia sacrifícios por cada um deles. E pedia ao Senhor por cada um deles, com medo deles terem feito algo que desagradasse ao Senhor.
Então Jó, ele tinha essa consciência. Apesar de que nós sabemos que nós, como pai, podemos orar pelos nossos filhos, sem problema nenhum. Agora, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa vai morrer. Não adianta, no dia da prestação de contas ao Senhor, eu não vou prestar contas pela minha filha. E nem minha filha vai prestar contas por mim. Eu, responsável pelos meus atos, vou prestar contas diante do Senhor. O Senhor vai me perguntar, Davi Pérez, por que você não fez isso? Daniela, que é a minha filha, por que você não fez isso? Ele não vai dizer, ô Davi, por que você não fez isso? Eu vou dizer, não, foi minha filha que não deixou, não. A sua filha é outra história. Estou falando com você, estou prestando contas a você. Então Jó, ele fazia isso, ele era tão temente a Deus, que ele fazia isso pensando que estava fazendo algo que surtia algum efeito. Na oração dele surtia efeito sim pelos seus filhos. Porém, não justificava o pecado dos filhos. Não justificava o pecado dos filhos, como hoje também se não justifica. Tá certo? Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia, uma clara demonstração do seu cuidado em servir integralmente ao Senhor e que ninguém da sua família se desviasse do caminho de servir com integridade ao Senhor. Que não fosse achada iniquidade ou qualquer outra atitude que desagradasse a Deus. Ele pensava dessa forma. A sua integridade, a sua justiça, a sua retidão era isso. Ele tinha medo que os seus filhos fizessem algo que estivesse desonrando ao Senhor. Então a Bíblia diz que se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de cada um deles. Por cada um, Jó oferecia sacrifícios e buscava a face do Senhor como forma de que Deus perdoasse o pecado dos filhos, caso eles tivessem feito alguma coisa. E a Bíblia diz que isso não valia de muita coisa. Claro que para Jó era algo importante, claro que ele acreditava nisso, mas diante do Senhor, como eu disse anteriormente, não tem muito sentido, certo? A alma que pecar, essa morrerá, tá certo? O segundo ponto da lição é a permissão de Deus. Jó era um homem que se dedicava a servir integralmente ao Senhor, como no texto citado acima. Um homem íntegro e correto. Estas palavras foram proferidas pelo Senhor, pois Satanás desconfiava da integridade de Jó ao afirmar. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Está lá no verso 9 do capítulo 1. Deus permitiu que Jó fosse provado em sua fé, em sua integridade, preservando a sua vida, pois ele era fiel, independentemente dos bens que tinha alcançado pela misericórdia do Senhor. A fidelidade de Jó não estava fundamentada nos valores materiais, nem mesmo em sua saúde física e emocional. Muitas vezes, o Senhor permite que seus servos enfrentem momentos difíceis, mas ele nunca abandona os seus. Ele preserva, cuida e abençoa. Fidelidade e não popularidade é o que os servos do Senhor devem ter e viver. Fidelidade, meu irmão. Não adianta, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que buscam a Deus para adquirir um bem. Não, eu quero minha casa própria, eu vou fazer 7 semanas de consagração ao Senhor. Rapaz, por que em vez de 7 semanas tu não vive uma vida de consagração ao Senhor? É essa a pergunta que eu me faço. Se você quer adquirir uma casa, e para adquirir essa casa pensa que vai barganhar com Deus, e diz assim, eu vou fazer 7 semanas de jejum e oração. Sim, porque sua vida não é uma vida de jejum e oração, independentemente de sua casa. Porque uma coisa eu gostaria de dizer aos irmãos, certo? Pode ser que eu venha decepcionar muitas pessoas aqui. Pode ser que eu venha dizer algo que você não queria ouvir, mas é a verdade. Existem crentes nessa terra que vão partir para a eternidade, vão morrer e não vão ter uma casa própria. Mas nem por isso deixaram de ser crentes. Vai ter pessoas nessa terra que vão partir para a eternidade, vão morrer e não vão ter um carro. Mas nem por isso deixaram de ser fiéis ao Senhor. Então, a nossa bitola, ela não pode ser baseada, a bitola para louvar e engrandecer a Deus, ela não pode ser baseada nos bens. Existe uma coisa que me deixa zangado, é quando as pessoas veem fulano de tal com um carro muito bom,
né? Veem as pessoas com uma mega casa, veem as pessoas se tornando empresárias, veem as pessoas crescendo financeiramente e dizem, Deus está abençoando. Isso é uma bênção. Porque o cara tem bens. E se esse mesmo cara não tivesse bens, será que Deus não estava abençoando do mesmo jeito? Porque temos uma maneira de olhar a bênção de Deus. Se o camarada está abençoado, se o camarada está fiel, se o camarada tem dinheiro, se o camarada não passa necessidade, o cara é abençoado. E muitas vezes não é nem isso. Muitas vezes a riqueza que o cara tem, Deus não tem nada a ver com aquilo ali. O cara está recebendo a riqueza ilicitamente. Deus não está no meio do negócio. Então precisamos entender que bens materiais não é termômetro de dizer se o homem é abençoado ou não. Tá certo? A leitura do livro de Jó serve de experiência da dimensão do que Jó sofreu e como enfrentou esse sofrimento. Sem blasfemar contra o Senhor, como os servos devem ser pacientes no sofrimento, sabendo e confiando que ao final, isto é a garantia de que o Senhor sempre preserva seus servos. Meus irmãos, no final, sempre é vitória. Isso eu estou falando para o servo do Senhor. E essa vitória não significa somente os bens materiais. Essa vitória não significa somente a condição financeira. Essa vitória engloba uma vida aos pés do Senhor. Essa vitória engloba uma vida dedicada a Deus. Somos filhos, Ele é nosso Pai. E qual pai quer o mal para o seu filho? Nenhum. Nenhum pai quer que seu filho sofra. Nenhum pai quer que seu filho padeça necessidade. Nenhum pai quer isso. Mas muitas vezes para o pai é necessário exemplar, corrigir, para que o filho não saia de determinado caminho. É uma maneira de amar também. Então não fique pensando que Deus está pesando a mão sobre mim, Deus está me castigando, mesmo é porque Ele lhe ama. Ele está lhe corrigindo porque Ele ama você. Agora, se estás sem correção, aí é complicado. Se estás sem correção, é muito complicado. Porque pode ser que você não seja filho. Pode ser que você seja bastardo. Aí complica. Tá certo? Talvez você já tenha passado por momentos que lhe pareceram uma verdadeira fornalha. Mas ao final alcançou a vitória. Nunca esquecendo da promessa que nunca falha. Somos mais que vencedores. Em qualquer situação. Em qualquer situação, nós somos mais que vencedores. Teve uma morte na sua vida, na sua família, como teve na minha família. Minha irmã, há 30 dias atrás, a gente sepultou minha irmã. Mas glória a Deus. Antes dela falecer, eu cheguei para ela e perguntei, você tem certeza que aceitou Jesus como Senhor? Ela disse, é a certeza que eu tenho nessa vida. Ela morreu com Cristo. Então é vitória. Livrou-se do inferno. É vitória. Teve uma perda? Teve, mas ela venceu. Para a glória de Deus. Tá? Terceiro ponto. As más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor. Vivemos em um tempo em que as notícias nos chegam a todos os minutos e não precisamos mais aguardar o dia seguinte para ler os jornais ou para assistir os telejornais. Para receber as informações, a comunicação é contínua. Jó estava em casa quando um de seus servos trouxe uma grave informação de que seus animais foram roubados. Tá certo? Jó estava em casa, fazendo seus afazeres normais. Chega um servo e diz, fogo desceu do céu e consumiu o rebanho. Notícias más, ruins, elas vão aparecer. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo, tá certo? Não procure problema não, deixa ele vir. Ele vai vir. Não se preocupe não. Você está bem hoje, está tranquilo, está tendo tudo direitinho, está pagando suas contas, está com saúde, sua família está bem. Glória a Deus por isso. Porém, se prepare. O dia mau ele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. Tá certo? Os versículos de 13 a 19 do capítulo 1 é uma narrativa catastrófica sobre os bens e filhos. Ele ouve de cada mensageiro as informações. Não há registro que ele possa ter dito aos que lhe trouxeram as notícias, mas o registro da sua atitude, da sua confiança no Senhor, da sua esperança. Olha o que diz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça,
prostou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu no ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Está lá no capítulo 1, dos versos 20 a 22. Meus irmãos, olha as notícias que ele recebeu. Ele recebeu a notícia que tinha perdido todos os seus bens. Ele recebeu a notícia que os seus 10 filhos tinham morrido. Ele recebeu essa notícia. Se fosse qualquer um de nós, iria entrar em desespero. Se fosse qualquer um de nós, a gente ia nos desesperarmos. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Iríamos culpar a Deus. Jó não fez isso. Jó, ele adorou ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que belo exemplo de fidelidade. Que testemunho de confiança. E mesmo na adversidade ele exclama: bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, bendito seja o nome do Senhor em todas as situações da nossa vida. Por mais difícil que seja, glorifique o nome do Senhor, porque você só está vivo porque Ele deu vida a você. Você só está com saúde porque Ele deu saúde a você. Você só ganha seu dinheiro porque Ele permite que você ganhe seu dinheiro. Ele dá o dinheiro a você. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então, qualquer dificuldade, qualquer adversidade na vida, glorifique o nome do Senhor, tá certo? O nosso quarto ponto, um exemplo a ser seguido. Na continuidade do estudo do livro de Jó, pode-se perceber que muitas situações serão semelhantes aos dias atuais, que Satanás continua procurando desviar da verdade, continua buscando enganar principalmente aqueles que são servos fiéis, a exemplo de Jó. Ele procura, ele não dorme. Ele não descansa. Satanás ele tem uma missão. A missão de Satanás é tirar os servos de Deus do foco, que é Jesus Cristo. Certo? Não se iluda. Não se iluda. Certo? Existem pessoas pensando que Satanás vai se apresentar da forma que ele é. Ele não se apresenta da forma que ele é. Ele não se apresenta com seu caráter maligno. Ele não se apresenta como perverso. Ele se apresenta de uma forma agradável. Para o homem, ele vai se apresentar como uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, bonita. Para a mulher, ele vai se apresentar como um homem lindo, maravilhoso, cheiroso, atraente, romântico. Para adolescente, ele vai se apresentar como um menino que quer um casamento, como um menino que quer ajudá-la, como um menino que quer estar junto dela. Para o adolescente, vai se apresentar como uma menina educada, como uma menina isso. Mas no final, a mordida, ele vai colocar a presa na boca, como o leão faz. Corre atrás da presa, coloca na boca e sai à procura do lugar do abate. Da mesma forma, ele vai fazer comigo e com você, se nós dermos brecha, se nós dermos lugar. Tenha cuidado. Por isso que a Bíblia diz: fugir das astúcias do diabo. Fugir do diabo, sai de perto dele, não queira não. Você, homem casado, que lá no seu trabalho tem uma mulher que está, sei lá, se declarando para você, sai de perto, meu irmão. Se você é casado, você tem sua esposa, você tem seus filhos, sai de perto. A mulher que precisa estar perto de você é a sua esposa. O homem que precisa estar perto de você, mulher casada, é o seu marido. E ponto final. O que passar disso é maligno. É ele tentando. É ele com você na boca, já levando para o lugar do abate. Tenha muito cuidado, tá certo? Durante a conferência de Lausanne, o saudoso pastor Billy Graham declarou, foi que Billy Graham declarou: vivemos num tempo em que muitas pessoas estão vivendo oprimidas. A ausência do temor a Deus, a perda de princípios morais absolutos, a aceitação e glorificação do pecado. Olha o que ele disse aqui. A aceitação e glorificação do pecado. Certo? A homossexualidade está aí. Solta no mundo.
estão exaltando e glorificando essa atitude. E estão esquecendo, principalmente os crentes, estão esquecendo que é pecado. E pecado, meus irmãos, tem de ser tratado como pecado. Ah, Davi, mas você está dizendo que você pode ser processado por homofobia. Prove que eu sou homofóbico. Eu estou defendendo aquilo que eu creio, que é a Bíblia Sagrada. Eu estou defendendo aquilo que eu creio. Eu não estou atingindo ninguém. Eu não estou menosprezando ninguém. Eu não estou dizendo que eles estão condenados. Eu estou dizendo que existe solução. Tá certo? Eu estou dizendo que existe a cura, que é Jesus Cristo. Se qualquer homossexual, se qualquer lésbica, se qualquer gay, ele dizer assim, Deus, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, a vida dele vai mudar a partir daquele momento. Mas se ele continuar nas práticas homossexuais, a Bíblia condena como pecado. Tá certo? Então Billy Graham disse isso. O fracasso no lar, o desrespeito pela autoridade e a ilegalidade e ansiedade, o ódio e o desespero, eis os sinais de uma cultura decadente. Milhares de pessoas se voltam hoje para o esoterismo e ocultismo, com o culto satânico, o controle da mente, a astrologia e outros sortilégios que o diabo utiliza para induzir os homens a se desviarem da verdade. Ninguém quer saber do Evangelho. Ninguém quer saber de Cristo. Ninguém quer saber do Senhor Jesus, mas quer saber de esoterismo, ocultismo, satanismo, regressão de vidas. Isso são estratégias satânicas. Sabe para quê? Para desviar do foco que é a verdade, que é Jesus. Então precisamos ter cuidado com isso. Tá certo? O final da nossa lição diz assim, para os dias atuais. Muitas pessoas hoje têm deixado a fé de lado e voltando para o materialismo, que assume muitas formas. Na sua crença maior é que os bens são o nosso maior bem, ou bem maior. Né? As coisas materiais têm recebido um valor maior do que deveriam ter. Resumindo, estão valorizando as coisas e desprezando as pessoas. Deveria ser o contrário. Deveria-se valorizar as pessoas e usar as coisas. Né? Os que acumulam grandes fortunas são símbolo de sucesso e de felicidade. Foi aquilo que a gente falou no início, né? Está abençoado, tem muito dinheiro, Deus está ali e tal. Deus fica reduzido em impotência, sem importância, servindo só para assuntos espirituais. E tem-se visto muito erro de julgamento em termos de espiritualidade. É aquilo que eu falei. O cara é espiritual porque ele tem um carro. O cara é espiritual porque ele tem uma casa. O cara é espiritual porque a vida dele financeira está boa. E muitas vezes não é, está vazio. Muitas vezes está vazio, meus irmãos. Não vamos usar bens materiais como termômetro de espiritualidade, como termômetro de fidelidade a Deus. Não existe. Deus, ele abençoa. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá a quem ele quer. Porém, precisamos entender que os bens materiais não significam termômetro para a vida espiritual. Não significa. Tá certo? A difícil história de Jó tem um bom final. Mas nem sempre isso pode acontecer com todos. Eu falei no início da lição. Nem sempre. Mas seu exemplo de fidelidade, de confiança, de dedicação, de busca, de não pronunciar palavras ou atitudes que desagradassem ao Senhor, é o exemplo a ser seguido por todos os cristãos ainda hoje. Ainda hoje, esse exemplo da vida de Jó tem de ser seguido pelos cristãos no mundo. Tá certo? A caminhada pode ser árdua, por desertos e montanhas difíceis e cruéis, mas o Senhor foi e sempre será o Senhor. Bendito seja o seu nome. Sempre. Você pode estar no deserto hoje, Deus está vendo a sua situação. Você pode estar no deserto amanhã, Deus está vendo a sua situação. Você pode estar passando pela pior situação da sua vida. Deus está vendo e vai te dar um livramento. Agora é no tempo dele. Não é no meu tempo nem no seu. É no tempo dele. Tá certo? Então essa foi a nossa lição de número 1 da nossa revista Compromisso, tá? Primeiro trimestre de 2020. Nós estaremos aqui postando
Acredito que brevemente, tá? Lição 2, a questão do sofrimento, tá certo? Lá no capítulo 9 de Jó textual, no verso 2, os irmãos já podem começar a estudar, tá certo? Como eu falei no início do vídeo, empresários, pessoas que têm seu comércio e querem divulgar aqui, tá certo? Nos nossos vídeos, a marca da sua empresa, entre em contato conosco, tá certo? Pelo número WhatsApp 83 Paraíba 999249830 e meu número particular, que é o 83991178811, tá certo? A qualquer hora do dia e da noite você pode ligar pra gente, que a gente conversa, regulariza tudo direitinho, tá certo? Para a glória de Deus. E a gente continuar com esse canal, tá bom? Se esse canal é bênção para você, se as ilustrações, se as lições que aqui são ministradas são bênção para você, meus irmãos, ore por nós. É difícil, tá certo? É muito difícil quando a gente quer fazer a vontade de Deus e uma multidão não quer fazer. É muito difícil, mas para a glória de Deus nós iremos permanecer, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que você tenha uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor, que Ele possa nos abençoar.